Dizem as páginas da mitologia grega que os Jogos Olímpicos foram criados por Zeus para celebrar uma vitória contra Cronos, o deus do tempo. A partir daí, os gregos passaram a homenagear Zeus em torneios de corrida a pé, a cavalo, boxe, luta livre e pentatlo no Monte Olimpo. Mas os jogos foram banidos na época do Império Romano e só retornaram na Era Moderna graças a uma família francesa apaixonada por esportes. A primeira edição foi realizada na Grécia em 1896. Em 1900, na França. Mais de 100 anos depois, cá estamos. Os Jogos Olímpicos de Paris começaram. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma edição do Band News em Forma, comigo, Bruna Baroni, e a nossa professora, mentora, treinadora, Camila Hirsch. Olá, Bruna, olá, ouvintes. Ai, que delícia essa fase, essa época, Olimpíadas. Eu sou apaixonada, acho que tem muita gente no mundo inteiro, no Brasil, que é apaixonado por isso. Muitas conquistas, muitas histórias. Acho que hoje com a tecnologia dessas redes sociais que a gente também critica tanto, a gente pode cavocar ali, achar histórias de atletas, né, a gente não tem dúvidas que todos ali têm uma história de superação. Então é um prazer estar aqui hoje falando desse programa com você e com os nossos convidados especiais. E nesse ano a grande expectativa é pela estreia de mais uma modalidade, o breaking. A nossa convidada é dançarina profissional, campeã brasileira, sul-americana e vice-campeã mundial na modalidade, uma referência no mundo do breaking. Miwa Kozuma, seja muito bem-vinda. Olá a todos, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Bom, Miwa, a gente sabe que o breaking é um estilo de dança que nasceu no Bronx, nos Estados Unidos, tem uma forte ligação com a cultura hip hop, mas eu queria que você explicasse pra gente o que exatamente é avaliado numa batalha de breaking e o que é uma batalha de breaking. Bom, primeiro de tudo, o breaking, ele é parte do hip hop, ele nasceu junto com o hip hop, então isso é o primeiro de tudo. Depois, né, recentemente, que ele se tornou um esporte olímpico. E bom, uma batalha é um duelo entre dois oponentes. No caso do esporte, ele entrou somente numa modalidade individual, entre duas modalidades feminina ou masculina, que duas pessoas duelam, né? Entra uma pessoa, dança, depois ela sai, outra pessoa entra e dança, e ela sai, e aí se decide quem fez a melhor entrada, depois repete novamente isso, e aí é feita uma decisão novamente entre os jurados, e quem teve o maior número de votos ganha. Isso acontece em 3 vezes, né? Se existe um empate, acontece em 3 entradas. E é feita dessa forma, a votação. Ô Mil, é só tirar uma dúvida. Então, entra um, se apresenta, entra outro, se apresenta. Isso é considerado entrada. Aí depois, cada um repete mais alguma, tem mais uma entrada, tem mais um tempo que cada um dos oponentes vão entrar, que é a segunda vez, é isso? Na verdade, duela-se uma vez, uma entrada de cada participante, aí os jurados votam. Isso acontece muito rápido, eles já votam e aparece no painel os votos dos jurados. São 10 jurados, aí aparece o voto deles e aí já computa quem que ganhou, em qual lado que ganhou. E aí eles fazem uma segunda entrada. E aí se o mesmo lado ganhar, já acabou, porque aí são 2 votos contra, né, 0 do outro lado. Mas se ficou 1-1, aí é feita mais uma entrada, uma terceira entrada entre eles. Perfeito, para desempatar. Perfeito. E aí os jurados, eles estão avaliando o quê? É o movimento do corpo, é a música, a parte artística? Olha, são vários critérios, na verdade. O interessante é quando mudou de somente dança para uma dança esportiva, é que não se perdeu a essência da dança original, né? Esse era o medo dos dançarinos, que se perdesse essa essência e que tivessem movimentos obrigatórios, como a ginástica, por exemplo, ou algumas outras modalidades. No breaking não tem isso, não existem esses movimentos obrigatórios. Mas existem, claro, que algumas características são bastante importantes, que contam bastante pontos, como a criatividade, musicalidade, destreza, movimentos de dificuldade.
Ô Mila, mas assim, então se não tem os movimentos obrigatórios, por exemplo, que nem você mesma disse da ginástica olímpica, mas tem alguns assim, o grau de dificuldade, existe uma tabela, por exemplo, e eles assim repetem nas entradas as partes que eles vão dançar ou não? É tudo ensaiadíssimo e são entre aspas, não sei se é coreografia que vocês falam também, não sei se tem algum termo diferente, em cada entrada. Não, é isso que é interessante, porque assim, na verdade, os DJs, eles que escolhem as músicas, então quando você vai dançar, você nunca sabe o que vai tocar, e isso é um elemento totalmente surpresa, e você nunca sabe também o que o seu oponente vai fazer, e você pode planejar, de repente, o que você vai fazer, e na hora acabar tendo que mudar toda a sua estratégia, ou também você esquecer, porque às vezes dá branco, né, no que você vai fazer, e às vezes você acaba mudando totalmente o que você tinha planejado. Então, nem sempre o que você programa sai da forma que você planeja. E, claro, que existem movimentos fundamentais no breaking, assim como em outras modalidades. Então, existem os fundamentos do breaking em várias partes da dança. Então, tem os movimentos acrobáticos, tem os movimentos que são mais dançados em pé, tem os movimentos que são dançados no piso, tem os movimentos de deslize, tem os movimentos de saltos. Todos esses movimentos têm também os seus fundamentos e também tem os movimentos de evolução desses fundamentos. Então, tem várias coisas que contam. Então, por exemplo, se ele está sendo dinâmico, né, se ele está ocupando bastante o espaço em cena, né, o espaço do palco, se ele também utiliza diferentes níveis, né, ele faz coisas embaixo, em cima, ele pula, né, se a técnica que ele utiliza também é boa, né, porque tem pessoas que às vezes fazem determinados movimentos, mas a técnica não é tão apurada, né, de repente, tecnicamente não é tão bonito, né, tão esteticamente bonito, os movimentos, né, limpos. Então tem muita similaridade com a própria ginástica mesmo, né, em termos de estética, de movimentos, algumas questões têm bastante similaridade, até porque muitos movimentos vêm inclusive de inspiração de movimentos da ginástica, porque na verdade o breaking surgiu de uma forma muito orgânica, as pessoas começaram a fazer movimentos para impressionar nos bailes, né, nas festas, e que eram as informações que elas tinham. Então elas usavam salsa, porque tinham muitos latinos, né, tinham asiáticos, então eles usavam muitos movimentos de Kung Fu, por exemplo. Tinham pessoas que praticavam ginásticas porque tinham muitos ginastas naquela região, porque tinham projetos sociais, então tinham pessoas que faziam muitos saltos, então começaram a aplicar isso nos movimentos, então por isso que há muitas pitadas de várias coisas que a gente identifica dentro do breaking. E o Brasil, infelizmente, não terá representantes em Paris, né, Mila? Não, infelizmente. Na verdade, nós sempre tivemos representantes brasileiros de altíssimo nível em todos os maiores campeonatos do mundo. E é uma grande pena que no maior campeonato esportivo nós não estaremos. Mas isso foi uma infelicidade por vários motivos, causados por uma desorganização mesmo da equipe gestora desse ciclo aqui no Brasil. O breaking fará a grande estreia nos Jogos Olímpicos nos dias 9 e 10 de agosto em um parque urbano de Paris, perto da Torre Eiffel e do Arco do Triunfo. A dançarina Mila Kozuma é a convidada do Band News em Forma para falar sobre a caçula dos Jogos. Camila Rich tem uma pergunta. Mila, e como que, acho que você podia explicar aqui um pouco para os ouvintes, para a gente, sobre realmente o break ter entrado nos Jogos Olímpicos, né? Porque muitas pessoas falam, mas breaking não é esporte, por que entrou e outras modalidades não entram? Qual que é o percurso que o breaking vem realmente percorrendo, que você vê e que você vivencia, para estar ali dentro? O que você tem para dizer assim para as pessoas? Muita gente criticou no início, isso foi um susto até para o breaking, né? Até para a comunidade do breaking, isso foi uma surpresa. A dança de salão, por exemplo, a dança esportiva, né, já existe e é um esporte olímpico desde 97, mas nunca entrou de fato nos Jogos Olímpicos, por exemplo, e o breaking foi imediatamente definido como um esporte olímpico e já entrou para as Olimpíadas, mas isso não é uma decisão de um
por um esporte ser melhor do que o outro. Isso é uma decisão do país sede das Olimpíadas. E ele escolhe de acordo com uma preferência baseada até na prática daquele país ou interesses daquele país em questão. Então, por exemplo, o Japão teve preferências por esportes que são praticados lá, né, no país sede deles, que eram de interesse deles, e de preferência que atingissem o maior número de jovens possível. E o breaking entra nisso. O breaking é um esporte que é praticado em todos os continentes, tem atraído cada vez um número maior de jovens, é um esporte bastante democrático, né, e que é praticado principalmente por pessoas de baixa renda, que alcança as minorias, e por isso que foi um dos esportes escolhidos em Paris. Ele foi muito cogitado no Japão, por isso que quase foi escolhido no Japão, e no fim, não foi, no último segundo, não foi escolhido em Tóquio, mas foi decidido em Paris. Já em Los Angeles, que era a grande expectativa que se mantivesse até pelo break ter sido nascido nos Estados Unidos, não foi. Em Los Angeles não estará em 2028, por exemplo. Muito bem, quero agradecer demais a participação da dançarina profissional de breaking, Miwa Kozuma. Miwa, boas batalhas e até uma próxima. Obrigada, Miwa. Muito obrigada, um abraço. Uma tradição que teve início há quase 3.000 anos na Grécia Antiga. Os Jogos Olímpicos são hoje o maior evento do planeta, reunindo delegações de mais de 200 países em um único lugar. E o Band News em Forma está celebrando a edição de Paris, que vai até 11 de agosto, com cobertura completa na Band News FM. São milhares de atletas disputando medalhas em 45 modalidades esportivas. E isso, Camila Hirsch, certamente vai despertar aquele espírito olímpico na gente, né? Sempre desperta, né? A gente fala que é o furor olímpico, né? Que aí acaba as Olimpíadas, ou durante ela a gente quer fazer, quer praticar, quer assistir, quer colocar filho, quer começar a seguir, vai atrás, mas isso é ótimo, né, Bruna? Eu acho que tudo que desperta esses interesses ou as atividades derivadas, né, desses esportes, eu acho que vem sempre para o bem e para a gente poder desenvolver um pouquinho mais. E a gente falava há pouco da caçula dos jogos, o breaking, mas tem outro esporte que ainda está engatinhando como modalidade olímpica, a escalada esportiva. De Minas Gerais, quem traz mais informações é a repórter Bruna Vale. Agilidade e resistência técnica. Essas são habilidades fundamentais para quem se aventura na escalada, esporte que estreou nas Olimpíadas em 2020 nos Jogos de Tóquio e vem conquistando cada vez mais espaço no cenário atlético mundial. Segundo o diretor técnico da Federação de Montanhismo e Escalada de Minas Gerais, Gustavo Moreto, a escalada esportiva indoor, ou seja, dentro de academias, surgiu como uma maneira dos atletas treinarem para o montanhismo, prática que envolve escalada de rochas e demais atividades realizadas para subir montanhas. E aí passaram a fazer competições de escalada esportiva indoor, ou em ginásio, né? E aí passou a existir essa modalidade esportiva. Então, escalada esportiva, ela tem um cunho competitivo, né? E até de alta performance, agora estando nas Olimpíadas. Na escalada de velocidade, os competidores precisam alcançar o topo de uma parede de 15 metros o mais rápido possível. Na modalidade boulder, os atletas devem escalar sem o apoio de cordas, paredes de 4,5 metros em um tempo limitado. Já na guiada ou lead, os participantes sobem percursos inéditos, cheios de desafios, e precisam alcançar o ponto mais alto possível em 6 minutos. Este ano, nas Olimpíadas, terá uma medalha exclusiva para esta modalidade, porque é a menos comum na escalada original. A gente não escala em velocidade, normalmente. Mesmo no ginásio, as pessoas escalam devagar. Para quem deseja iniciar a prática do esporte com segurança, o ideal é começar os treinos em uma academia de escalada, aponta o técnico Jean Ourix. É só ir com disposição e com a cabeça aberta, de descobrir um mundo novo, assim, muito massa, numa academia de escalada, que pode abrir sua porta, assim, tanto para você ir competir escalada, como para poder ir para a natureza, escalar em rocha.
Com mais de 1.000 rotas de escalada, a Serra do Cipó, em Santana do Riacho, na região central de Minas Gerais, tem se consolidado como um dos maiores e importantes sítios de escalada do país e da América do Sul. A combinação do relevo e da presença de formações de quartzito, rocha que oferece uma ótima aderência para os escaladores, atraem atletas para vários municípios do estado, como indica o treinador. É a meca da América do Sul da escalada esportiva. É possível verificar detalhes de montanhas e vias de escalada brasileiras por meio do site escaladas.com.br. Olha aí, Camila, exatamente o que você falava há pouco, né? No caso da escalada esportiva, foi um esporte derivado do montanhismo. É engraçado a gente ver as variações dentro de um mesmo esporte, né? E quantas opções a gente tem ali. É lindo, né, Bruna? A escalada esportiva, quem nunca assistiu, assista. A de velocidade para chegar no topo rapidamente. Então, assim, você vê uma coisa que derivou de um esporte e que virou um outro esporte. E as capacidades que a pessoa tem que ter ali, realmente, as capacidades físicas. Eu sei que quando a gente fala de Olimpíada, todas elas estão mais do que afloradas e fora da curva. Mas é muito interessante, é muito bacana assistir. Das montanhas, a gente vai para dentro do ringue. O boxe é um dos esportes que mais rendem medalhas para o Brasil. E parte do segredo vem da formação já consolidada na Bahia, estado celeiro de campeões. A repórter Janaína Moradillo conta mais pra gente direto de Salvador. A Bahia, terra de encantos e axé, também é um solo fértil para o mundo esportivo, especialmente para o boxe. O estado é considerado um celeiro de campeões. A modalidade chega ao solo baiano no início do século XX pelos punhos de marinheiros e imigrantes. Nas décadas de 1930 e 1940, o esporte começou a se estruturar de forma mais organizada, com a criação de academias e clubes de boxe, principalmente em Salvador. Uma delas é a Champions, o espaço mais tradicional do boxe baiano, conhecido nacionalmente pela formação de campeões. Ex-lutador, Luiz Dória é fundador da academia que funciona na Cidade Nova, bairro periférico da capital baiana, desde os anos 90. Foi do ringue dele que surgiram os principais pugilistas baianos, com destaque nos cenários nacional e internacional. No boxe, das 8 medalhas do Brasil em Olimpíadas, 4 delas foram conquistadas por baianos. 2 de ouro estão nas prateleiras de Robson Conceição e Herbert Conceição. Bia Ferreira contabiliza uma prata e Adriana Araújo uma de bronze. Para Dória, o projeto desde a base é fundamental para a construção da carreira desses atletas. Todos eles ingressaram no esporte ainda na infância. É um trabalho feito em família. O nosso trabalho diferenciado, a gente começa de garotos muito jovens na base, que é o nosso projeto Campeões da Vida. Já se passaram mais de 9.000 crianças pelo nosso projeto. E nós somos a equipe que mais formou e forma campeões na história do boxe brasileiro. A primeira medalha olímpica brasileira foi conquistada em Londres, no ano de 2012, pelas luvas de Adriana Araújo, que ficou em 3º lugar. Pupila de Dória há mais de 20 anos, a atleta conta que o boxe feminino era desacreditado. Hoje, ela também é responsável pela manutenção de mulheres na modalidade, incentivando nomes como Bia Ferreira e Tatiana Chagas a seguir na luta dentro e fora dos rings. O machismo imperava de uma forma muito grande. Fazer boxe era moleque macho, que não tinha condições de aturar ali os treinamentos, que não ia aguentar. Eu ouvi dirigente, o boxe feminino não ia para canto nenhum, não ia para lugar nenhum. Que sobrasse do masculino poderia fazer alguma coisa com o feminino. Dória conta que o método de treino dos atletas baianos é o diferencial para conseguir uma evolução em menos tempo. É um trabalho dirigido e condicionado, até não fica livre. Cada dia tem um treino, um fundamento diferente para estimular habilidades naturais diferentes, que o atleta evolui com muito mais velocidade. Os resultados esportivos são tão gratificantes que o lutador e campeão mundial Robson Conceição denomina a Bahia de Cuba brasileira, país com mais tradição no boxe. Costumo falar que a Bahia é a Cuba brasileira, o esporte que mais resultado dá para a Bahia. Não tem futebol, não tem outros esportes nenhum, mesmo com a falta de investimento, mesmo com a falta de incentivo, de apoio, é o esporte que mais resultado dá. É a nossa força de vontade, eu acho que a gente vê no esporte uma forma que a gente possa mudar a vida de nossa família. Esse legado será defendido por 5 pugilistas em Paris. Keno Marley, Vanderlei Pereira, Bia Ferreira, Bárbara Santos e Tatiana Chagas levam metade das vagas da delegação brasileira para a modalidade. A Bahia é um testemunho da força e da tradição do boxe nacional.
Camila, a gente está sempre procurando pessoas, lugares, práticas para se inspirar, né? E eu acho que fica aqui uma lição de que a Bahia pode ser uma inspiração para a gente, que é essa formação da base, né, do atleta, e também o incentivo às mulheres num esporte predominantemente masculino. Ah, é tanta coisa boa, né? E quem gosta ainda da Bahia, mais isso. Então, assim, e essa inclusão, né? As mulheres também se sobressaírem, também vindo de lá. A gente sabe de uma série de esportes que tem algumas regiões que acabam nascendo ou tendo ali uma certa tendência a nascerem grandes praticantes de algum esporte. Então, assim, é muito legal saber isso da Bahia e que tem mulheres que estão também ali sobressaindo, que estão vencendo todos os obstáculos e, além do que, é um esporte de luta. Então, é muito legal a gente poder torcer por mais essa para a Bahia, né? Hora de mais um rápido intervalo no Band News Informa, edição especial dos Jogos Olímpicos. A gente volta em instantes, não sai daí. Uma tradição que teve início há quase 3.000 anos na Grécia Antiga. Os Jogos Olímpicos são hoje o maior evento do planeta, reunindo delegações de mais de 200 países em um único lugar. E o Band News Informa está celebrando a edição de Paris, que vai até 11 de agosto com cobertura completa na Band News FM. São milhares de atletas disputando medalhas em 45 modalidades esportivas. E isso, Camila Hirsch, certamente vai despertar aquele espírito olímpico na gente, né? Sempre desperta, né? A gente fala que é o furor olímpico, né? Que aí acaba as Olimpíadas, ou durante ela a gente quer fazer, quer praticar, quer assistir, quer colocar filho, quer começar a seguir, vai atrás, mas isso é ótimo, né, Bruna? Eu acho que tudo que desperta esses interesses ou as atividades derivadas, né, desses esportes, eu acho que vem sempre para o bem e para a gente poder desenvolver um pouquinho mais. E a gente falava há pouco da caçula dos jogos, o breaking, mas tem outro esporte que ainda está engatinhando como modalidade olímpica, a escalada esportiva. De Minas Gerais, quem traz mais informações é a repórter Bruna Vale. Agilidade e resistência e técnica. Essas são habilidades fundamentais para quem se aventura na escalada. Esporte que estreou nas Olimpíadas em 2020 nos Jogos de Tóquio e vem conquistando cada vez mais espaço no cenário atlético mundial. Segundo o diretor técnico da Federação de Montanhismo e Escalada de Minas Gerais, Gustavo Moreto, a escalada esportiva indoor, ou seja, dentro de academias, surgiu como uma maneira dos atletas treinarem para o montanhismo, prática que envolve escalada de rochas e demais atividades realizadas para subir montanhas. E aí passaram a fazer competições de escalada esportiva indoor, ou em ginásio, né? E aí passou a existir essa modalidade esportiva. Então, escalada esportiva, ela tem um cunho competitivo, né? E até de alta performance, agora estando nas Olimpíadas. Na escalada de velocidade, os competidores precisam alcançar o topo de uma parede de 15 metros o mais rápido possível. Na modalidade boulder, os atletas devem escalar sem o apoio de cordas, paredes de 4,5 metros em um tempo limitado. Já na guiada ou lead, os participantes sobem percursos inéditos cheios de desafios e precisam alcançar o ponto mais alto possível em 6 minutos. Este ano, nas Olimpíadas, terá uma medalha exclusiva para essa modalidade, porque é a menos comum na escalada original. A gente não escala em velocidade, normalmente. Mesmo no ginásio, as pessoas escalam devagar. Para quem deseja iniciar a prática do esporte com segurança, o ideal é começar os treinos em uma academia de escalada, aponta o técnico Jean Ourix. É só ir com disposição e com a cabeça aberta, de descobrir um mundo novo, assim, muito massa, numa academia de escalada, que pode abrir sua porta, assim, tanto para você ir competir escalada, como para poder ir para a natureza, escalar em rocha.
Com mais de 1.000 rotas de escalada, a Serra do Cipó, em Santana do Riacho, na região central de Minas Gerais, tem se consolidado como um dos maiores e importantes sítios de escalada do país e da América do Sul. A combinação do relevo e da presença de formações de quartzito, rocha que oferece uma ótima aderência para os escaladores, atraem atletas para vários municípios do estado, como indica o treinador. É a meca da América do Sul da escalada esportiva. É possível verificar detalhes de montanhas e vias de escalada brasileiras por meio do site escaladas.com.br. Olha aí, Camila, exatamente o que você falava há pouco, né? No caso da escalada esportiva, foi um esporte derivado do montanhismo. É engraçado a gente ver as variações dentro de um mesmo esporte, né? E quantas opções a gente tem ali. É lindo, né, Bruna? A escalada esportiva, quem nunca assistiu, assista. A de velocidade para chegar no topo rapidamente. Então, assim, você vê uma coisa que derivou de um esporte e que virou um outro esporte. E as capacidades que a pessoa tem que ter ali, realmente, as capacidades físicas. Eu sei que quando a gente fala de Olimpíada, todas elas estão mais do que afloradas e fora da curva. Mas é muito interessante, é muito bacana assistir. Das montanhas, a gente vai para dentro do ringue. O boxe é um dos esportes que mais rendem medalhas para o Brasil. E parte do segredo vem da formação já consolidada na Bahia, estado celeiro de campeões. A repórter Janaína Moradillo conta mais pra gente direto de Salvador. A Bahia, terra de encantos e axé, também é um solo fértil para o mundo esportivo, especialmente para o boxe. O estado é considerado um celeiro de campeões. A modalidade chega ao solo baiano no início do século XX pelos punhos de marinheiros e imigrantes. Nas décadas de 1930 e 1940, o esporte começou a se estruturar de forma mais organizada, com a criação de academias e clubes de boxe, principalmente em Salvador. Uma delas é a Champions, o espaço mais tradicional do boxe baiano, conhecido nacionalmente pela formação de campeões. Ex-lutador, Luiz Dória é fundador da academia que funciona na Cidade Nova, bairro periférico da capital baiana, desde os anos 90. Foi do ringue dele que surgiram os principais pugilistas baianos, com destaque nos cenários nacional e internacional. No boxe, das 8 medalhas do Brasil em Olimpíadas, 4 delas foram conquistadas por baianos. 2 de ouro estão nas prateleiras de Robson Conceição e Herbert Conceição. Bia Ferreira contabiliza uma prata e Adriana Araújo uma de bronze. Para Dória, o projeto desde a base é fundamental para a construção da carreira desses atletas. Todos eles ingressaram no esporte ainda na infância. É um trabalho feito em família. O nosso trabalho diferenciado, a gente começa de garotos muito jovens na base, que é o nosso projeto Campeões da Vida. E passaram mais de 9.000 crianças pelo nosso projeto. E nós somos a equipe que mais formou e forma campeões na história do boxe brasileiro. A primeira medalha olímpica brasileira foi conquistada em Londres, no ano de 2012, pelas luvas de Adriana Araújo, que ficou em 3º lugar. Pupila de Dória há mais de 20 anos, a atleta conta que o boxe feminino era desacreditado. Hoje, ela também é responsável pela manutenção de mulheres na modalidade, incentivando nomes como Bia Ferreira e Tatiana Chagas a seguir na luta dentro e fora dos rings. O machismo imperava de uma forma muito grande. Fazia boxe para moleque macho, que não tinha condições de aturar ali os treinamentos, que não ia aguentar. Eu ouvi dirigente, o boxe feminino não ia para canto nenhum, não ia para lugar nenhum. Que sobrasse do masculino poderia fazer alguma coisa com o feminino. Dória conta que o método de treino dos atletas baianos é o diferencial para conseguir uma evolução em menos tempo. É um trabalho dirigido e condicionado, a atleta não fica livre. Cada dia tem um treino, um fundamento diferente para estimular habilidades naturais diferentes, que o atleta evolui com muito mais velocidade. Os resultados esportivos são tão gratificantes que o lutador e campeão mundial Robson Conceição denomina a Bahia de Cuba brasileira, país com mais tradição no boxe. Costumo falar que a Bahia é a Cuba brasileira, o esporte que mais resultado dá para a Bahia. Não tem futebol, não tem outros esportes nenhum, mesmo com a falta de investimento, mesmo com a falta de incentivo, de apoio, é o esporte que mais resultado dá. É a nossa força de vontade, eu acho que a gente vê no esporte uma forma que a gente possa mudar a vida de nossa família. Esse legado será defendido por 5 pugilistas em Paris. Keno Marley, Vanderlei Pereira, Bia Ferreira, Bárbara Santos e Tatiana Chagas levam metade das vagas da delegação brasileira para a modalidade. A Bahia é um testemunho da força e da tradição do boxe nacional.
Camila, a gente está sempre procurando pessoas, lugares, práticas para se inspirar, né? E eu acho que fica aqui uma lição de que a Bahia pode ser uma inspiração para a gente, que é essa formação da base, né, do atleta, e também o incentivo às mulheres num esporte predominantemente masculino. É tanta coisa boa, né? E quem gosta ainda da Bahia, mais isso. Então, assim, e essa inclusão, né? As mulheres também se sobressaírem, também vindo de lá. A gente sabe de uma série de esportes que tem algumas regiões que acabam nascendo ou tendo ali uma certa tendência a nascerem grandes praticantes de algum esporte. Então, assim, é muito legal saber isso da Bahia e que tem mulheres que estão também ali sobressaindo, que estão vencendo todos os obstáculos e, além do que, é um esporte de luta. Então, é muito legal a gente poder torcer por mais essa para a Bahia, né? Hora de mais um rápido intervalo no Band News Informa, edição especial dos Jogos Olímpicos. A gente volta em instantes, não sai daí. Uma tradição que teve início há quase 3.000 anos na Grécia Antiga. Os Jogos Olímpicos são hoje o maior evento do planeta, reunindo delegações de mais de 200 países em um único lugar. E o Band News Informa está celebrando a edição de Paris, que vai até 11 de agosto, com cobertura completa na Band News FM. São milhares de atletas disputando medalhas em 45 modalidades esportivas. E isso, Camila Hirsch, certamente vai despertar aquele espírito olímpico na gente, né? Sempre desperta, né? A gente fala que é o furor olímpico, né? Que aí acaba as Olimpíadas, durante ela a gente quer fazer, quer praticar, quer assistir, quer colocar filho, quer começar a seguir, vai atrás, mas isso é ótimo, né, Bruno? Eu acho que tudo que desperta esses interesses ou as atividades derivadas, né, desses esportes, eu acho que vem sempre para o bem e para a gente poder desenvolver um pouquinho mais. E a gente falava há pouco da caçula dos jogos, o breaking, mas tem outro esporte que ainda está engatinhando como modalidade olímpica, a escalada esportiva. De Minas Gerais, quem traz mais informações é a repórter Bruna Vale. Agilidade e resistência técnica. Essas são habilidades fundamentais para quem se aventura na escalada. Esporte que estreou nas Olimpíadas em 2020 nos Jogos de Tóquio e vem conquistando cada vez mais espaço no cenário atlético mundial. Segundo o diretor técnico da Federação de Montanhismo e Escalada de Minas Gerais, Gustavo Moreto, a escalada esportiva indoor, ou seja, dentro de academias, surgiu como uma maneira dos atletas treinarem para o montanhismo, prática que envolve escalada de rochas e demais atividades realizadas para subir montanhas. E aí passaram a fazer competições de escalada esportiva indoor, ou em ginásio, né? E aí passou a existir essa modalidade esportiva. Então, escalada esportiva, ela tem um cunho competitivo, né? E até de alta performance, agora estando nas Olimpíadas. Na escalada de velocidade, os competidores precisam alcançar o topo de uma parede de 15 metros o mais rápido possível. Na modalidade boulder, os atletas devem escalar sem o apoio de cordas, paredes de 4,5 metros em um tempo limitado. Já na guiada ou lead, os participantes sobem percursos inéditos cheios de desafios e precisam alcançar o ponto mais alto possível em 6 minutos. Este ano, nas Olimpíadas, terá uma medalha exclusiva para essa modalidade, porque é a menos comum na escalada original. A gente não escala em velocidade, normalmente. Mesmo no ginásio, as pessoas escalam devagar. Para quem deseja iniciar a prática do esporte com segurança, o ideal é começar os treinos em uma academia de escalada, aponta o técnico Jean Ouriques. É só ir com disposição e com a cabeça aberta, de descobrir um mundo novo, assim, muito massa, numa academia de escalada, que pode abrir sua porta, assim, tanto para você ir competir escalada, como para poder ir para a natureza, escalar em rocha.
Com mais de 1.000 rotas de escalada, a Serra do Cipó, em Santana do Riacho, na região central de Minas Gerais, tem se consolidado como um dos maiores e importantes sítios de escalada do país e da América do Sul. A combinação do relevo e da presença de formações de quartzito, rocha que oferece uma ótima aderência para os escaladores, atraem atletas para vários municípios do estado, como indica o treinador. É a meca da América do Sul da escalada esportiva. É possível verificar detalhes de montanhas e vias de escalada brasileiras por meio do site escaladas.com.br. Olha aí, Camila, exatamente o que você falava há pouco, né? No caso da escalada esportiva, foi um esporte derivado do montanhismo. É engraçado a gente ver as variações dentro de um mesmo esporte, né? E quantas opções a gente tem ali. É lindo, né, Bruna? A escalada esportiva, quem nunca assistiu, assista. A de velocidade para chegar no topo rapidamente. Então, assim, você vê uma coisa que derivou de um esporte e que virou um outro esporte. E as capacidades que a pessoa tem que ter ali, realmente, as capacidades físicas. Eu sei que quando a gente fala de Olimpíada, todas elas estão mais do que afloradas e fora da curva. Mas é muito interessante, é muito bacana assistir. Das montanhas, a gente vai para dentro do ringue. O boxe é um dos esportes que mais rendem medalhas para o Brasil. E parte do segredo vem da formação já consolidada na Bahia, estado celeiro de campeões. A repórter Janaína Moradillo conta mais pra gente direto de Salvador. A Bahia, terra de encantos e axé, também é um solo fértil para o mundo esportivo, especialmente para o boxe. O estado é considerado um celeiro de campeões. A modalidade chega ao solo baiano no início do século XX pelos punhos de marinheiros e imigrantes. Nas décadas de 1930 e 1940, o esporte começou a se estruturar de forma mais organizada, com a criação de academias e clubes de boxe, principalmente em Salvador. Uma delas é a Champions, o espaço mais tradicional do boxe baiano, conhecido nacionalmente pela formação de campeões. Ex-lutador, Luiz Dória é fundador da academia, que funciona na Cidade Nova, bairro periférico da capital baiana, desde os anos 90. Foi do ringue dele que surgiram os principais pugilistas baianos, com destaque nos cenários nacional e internacional. No boxe, das 8 medalhas do Brasil em Olimpíadas, 4 delas foram conquistadas por baianos. 2 de ouro estão nas prateleiras de Robson Conceição e Herbert Conceição. Bia Ferreira contabiliza uma prata e Adriana Araújo uma de bronze. Para Dória, o projeto desde a base é fundamental para a construção da carreira desses atletas. Todos eles ingressaram no esporte ainda na infância. É um trabalho feito em família. O nosso trabalho diferenciado, a gente começa de garotos muito jovens na base, que é o nosso projeto Campeões da Vida. E passaram mais de 9.000 crianças pelo nosso projeto. E nós somos a equipe que mais formou e forma campeões na história do boxe brasileiro. A primeira medalha olímpica brasileira foi conquistada em Londres, no ano de 2012, pelas luvas de Adriana Araújo, que ficou em 3º lugar. Pupila de Dória há mais de 20 anos, a atleta conta que o boxe feminino era desacreditado. Hoje, ela também é responsável pela manutenção de mulheres na modalidade, incentivando nomes como Bia Ferreira e Tatiana Chagas a seguir na luta dentro e fora dos rings. O machismo imperava de uma forma muito grande. Fazia boxe para moleque mágico, que não tinha condições de aturar ali os treinamentos, que não ia aguentar. Eu ouvi dirigente, o boxe feminino não ia para canto nenhum, não ia para lugar nenhum. Que sobrasse do masculino, poderia fazer alguma coisa com o feminino. Dória conta que o método de treino dos atletas baianos é o diferencial para conseguir uma evolução em menos tempo. É um trabalho dirigido e condicionado, a atleta não fica livre. Cada dia tem um treino, um fundamento diferente para estimular habilidades naturais diferentes, que o atleta evolui com muito mais velocidade. Os resultados esportivos são tão gratificantes que o lutador e campeão mundial Robson Conceição denomina a Bahia de Cuba brasileira, país com mais tradição no boxe. Costumo falar que a Bahia é a Cuba brasileira, o esporte que mais resultado dá para a Bahia. Não tem futebol, não tem outros esportes nenhum, mesmo com a falta de investimento, mesmo com a falta de incentivo, de apoio, é o esporte que mais resultado dá. É a nossa força de vontade, eu acho que a gente vê no esporte uma forma que a gente possa mudar a vida de nossa família. Esse legado será defendido por 5 pugilistas em Paris. Keno Marley, Vanderlei Pereira, Bia Ferreira, Bárbara Santos e Tatiana Chagas levam metade das vagas da delegação brasileira para a modalidade. A Bahia é um testemunho da força e da tradição do boxe nacional.
Camila, a gente está sempre procurando pessoas, lugares, práticas para se inspirar, né? E eu acho que fica aqui uma lição de que a Bahia pode ser uma inspiração para a gente, que é essa formação da base, né, do atleta, e também o incentivo às mulheres num esporte predominantemente masculino. É tanta coisa boa, né? E quem gosta ainda da Bahia, mais isso. Então, assim, e essa inclusão, né? As mulheres também se sobressaírem, também vindo de lá. A gente sabe de uma série de esportes que tem algumas regiões que acabam nascendo ou tendo ali uma certa tendência a nascerem grandes praticantes de algum esporte. Então, assim, é muito legal saber isso da Bahia e que tem mulheres que estão também ali sobressaindo, que estão vencendo todos os obstáculos e, além do que, é um esporte de luta. Então, é muito legal a gente poder torcer por mais essa para a Bahia, né? Em um país tropical com um litoral que se estende por mais de 7 mil quilômetros, é natural esperar atletas vencedores em competições aquáticas. Na vela, o Brasil dá show em Jogos Olímpicos. E nessa edição, Marsella poderá ser palco de novas medalhas para o nosso país. Fala aí, Mário Dias Ferreira. Segunda a maior cidade francesa e palco da vela na Olimpíada de Paris, Marsella tem características semelhantes a algumas regiões do Brasil, como a orla do Rio de Janeiro e Búzios, na região dos lagos. Além do evento teste há um ano, a equipe brasileira voltou há 2 meses para velejar na raia olímpica, onde há condições variáveis de vento, segundo Marco Grael, que vai competir nos Jogos de 2024. Tem alguma semelhança com diversos lugares do Brasil. Condição de leste, você tem as calanques logo na frente, antes da raia, então vento bem rondado, se assemelha um pouco ao Rio de Janeiro. Condição sul ali, você tem condições que se assemelham com Florianópolis, com Búzios, as ondas aumentam, a raia fica bem mexida. A gente, obviamente, treina vários aspectos, né, vários locais que se assemelham às condições, até mesmo o local da prova, como Marsella. A gente estava lá 2 meses atrás, a Martini está lá constantemente. Marco citou a irmã, a bicampeã olímpica Martini Grael, que vai em busca do 3º ouro consecutivo no esquife feminino 49er FX, junto com Kaena Kunze. As brasileiras subiram ao lugar mais alto do pódio na última edição em Tóquio e também nos Jogos Rio 2016, na Baía de Guanabara. A dupla ainda ficou com a prata no evento teste em 2023 na Marina de Marsella, onde Marco Grael vai velejar ao lado de Gabriel Simões no esquife masculino 49er, uma das 10 classes olímpicas. Marsella é uma cidade muito bonita, é a segunda maior cidade da França e a água é limpa, uma região da Península Ibérica relativamente fina, maciço rochoso, bonito de se visitar, bonito de ver a cidade de cima, bonito de se velejar, causa variações no vento que são desafiadoras e geram oportunidades na regata que são interessantes também. Eu gosto de velejar, me desafia e acho que o desafio é o que a gente busca, né? Com 19 medalhas, a vela é a modalidade que o Brasil mais vezes subiu ao lugar mais alto do pódio na história olímpica. Foram 8 ouros. Agora, nos Jogos de 2024 na França, a chance vai ser ainda maior, já que o esporte terá o acréscimo de novas provas. Serão 2 barcos mistos, 470 e Nacra 17, e mais 4 embarcações para cada gênero. A raia de Marsella fica em um dos pontos turísticos franceses mais visitados do país, com destaque para o Porto Velho e a Basílica de Notre Dame. Bom, Camila, é isso, novas provas e a gente fica aqui na torcida por mais medalhas, né? Sem pressão, né, Bruna? Mas já colocando um esporte que trouxe para nós, que traz para os brasileiros tantas medalhas, né? O visual, a estética desse esporte é maravilhoso e o país que a gente tem com tanto litoral. Então, assim, a gente está aqui torcendo para todos os atletas aí da vela, de todas as categorias. A equipe de ginástica dos Estados Unidos ganhou um reforço inusitado na preparação para os Jogos Olímpicos de Paris. Beacon é o nome do Golden Retriever que acompanhou as atletas na seletiva americana por mais de 1 ano. Ele é um cão-terapeuta e foi essencial no suporte emocional das ginastas em momentos bons e ruins das competições.
Quando o Beacon não está em quadra, ele está em hospitais da Califórnia para auxiliar pacientes em tratamentos médicos. Aqui no Brasil, o Instituto Cão Terapeuta também faz esse trabalho e o Band News em Forma recebe agora uma das fundadoras da ONG, a Patrícia Poça. Seja muito bem-vinda, Patrícia. Obrigada, eu agradeço pelo convite. Bom, Patrícia, eu li uma entrevista da treinadora desse Golden, que é, aliás, ex-atleta, né, a treinadora dele, e ela disse que mesmo quando ele não faz nada, só fica ali paradinho perto das atletas, fazendo companhia, ele sai exausto. E aí ela fala que é como se ele fosse uma esponja emocional. Eu queria saber se você vê isso acontecendo, né, os animais absorvendo essas emoções no trabalho que vocês fazem. Depende da sensibilidade daquele indivíduo, né? Os cães que atuam no cão terapeuta, eles têm essa finalidade, essa função, essa sensibilidade. Então, mesmo que quando a gente faz uma visita, por exemplo, em um hospital, mesmo que eles só andem pelo hospital e visitem os quartos, sem interagir necessariamente com os pacientes, eles terminam a visita sempre muito cansados, realmente. Tem um desgaste emocional, né, em todo o processo, sim. Patrícia, e isso, você acha que ele também é treinado para estar ali junto com elas? Como que esse trabalho exatamente funcionaria para atletas, ou para, não necessariamente de alto rendimento, mas aqui a gente está falando hoje de Olimpíada, mas ali de suporte? Para um cão, existem várias funções diferentes, né, dentro dos programas de apoio assistidos por animais, porque assim, antes, a partir desse ano, a nomenclatura mudou. Então, antes eram atividades chamadas de atividades assistidas por animais, e hoje são os programas de apoio assistidos por animais. Então, dependendo do tipo de atividade que esse cão vai fazer, ele precisa de um treinamento ou não. No caso do cão terapeuta, do Instituto Cão Terapeuta, esses cães, eles não precisam de um treinamento prévio, o que eles precisam é ter aptidão para esse tipo de atividade, para esse tipo de serviço. Pelo que eu vi, eu acho que o cão que está dando apoio emocional para as meninas nas Olimpíadas, ele já era um cão de suporte emocional da tutora, e aí ele passou a ser um cão de suporte emocional das atletas, enfim. O que a gente precisa é que o cão se sinta confortável nessa situação, isso é imprescindível. Outros tipos de finalidade de serviço de cães, por exemplo, um cão de detecção médica, né, que ele vai dar por exemplo, um alerta se alguém o seu tutor que tem diabetes está começando a apresentar baixa de insulina, por exemplo, né, baixa ou alta de insulina, enfim. Aí ele precisa ser treinado para reconhecer pelo olfato que o seu tutor precisa de um medicamento, vai precisar de um medicamento daqui a alguns segundos, por exemplo. Bom, eu tenho um cachorro e eu já tenho certeza, então, que ele serviria para mim emocionalmente, acho que para meus filhos, mas ele não serviria não, porque ele não é sociável. Então, isso de ser sociável é fundamental, é isso, porque eu imagino as meninas treinando e vindo agarrar ele depois, ou triste, ou ansiosa, né, com medo de entrar, estando ali do lado. Ele, na verdade, tem que ter essa característica, principalmente a sociável, é isso? Isso, ele precisa ser sociável, ele precisa gostar de interação com as outras pessoas. Isso que você falou, Camila, foi perfeito. Porque, por exemplo, quando a gente faz uma seleção no cão terapeuta, às vezes chega um tutor e aquele cachorro é um fofo dentro da família, é um querido, é super sociável com os familiares, mas não é com estranhos. Então esse cachorro, ele não vai conseguir cumprir esse papel de, por exemplo, levá-lo num hospital, onde ele vai, o objetivo é que ele interaja, ou pelo menos passe, né, não interaja necessariamente fisicamente, mas que ele passe em visita pelos quartos, porque há pessoas que vão querer tocar nesse cão. E aí você comentou dessa visita aos hospitais, que é justamente o que o Instituto faz. Como que é a dinâmica desse cão? Ele vai passando de quarto em quarto, vocês perguntam para os pacientes antes, né, se eles querem a visita, e aí quanto tempo ele fica lá? Sim, a gente sempre pergunta para os pacientes se eles querem a visita do cão, né? Muitas vezes são hospitais com crianças, então a gente pergunta tanto para os responsáveis, né, para os pais ou
o adulto responsável que está com a criança, para a criança também, mas a dinâmica da visita ela depende da instituição, do hospital e também do tipo de situação que a criança está vivendo naquele momento. E Patrícia, existem estudos falando dessa ajuda e desse apoio emocional que os cachorros podem dar nessas situações? Existem uma série de estudos científicos, comprovações de todos os benefícios, tanto físicos quanto emocionais, né? A gente tem uma série de benefícios. Diminui a ansiedade, diminui a pressão arterial, ajuda na questão da depressão, diminui a percepção de dor, diminui o colesterol, estresse, triglicérides, aumenta a frequência cardíaca, melhora na motricidade, a gente vê que tem maior mobilidade fora do leito ou mesmo na cadeira de rodas, né? Aí tem alguns benefícios também emocionais, né, da saúde emocional, então traz ludicidade, estabelece vínculos, melhora a autoestima, melhora quadros de agressividade, melhora a socialização, né, das pessoas. E aí também tem benefícios cognitivos, né, ajuda a pessoa a criar mais foco, ajuda com relação à memória, concentração, comunicação, gente, é tudo de bom. Mas precisa ser algo feito com muito critério, né, para principalmente não expor aquele animal, aquele cão, a situações que sejam desconfortáveis para ele, que não tragam bem-estar. Essa é a prioridade do cão-terapeuta, gente, do Instituto Cão-Terapeuta. E aproveitando, quais são as raças que geralmente participam do Instituto dessas visitas? Nossa, a gente tem todas as raças, inclusive sem raça definida. Atualmente, a gente tem Golden, bastante Golden, né? Teve uma época que tinha uma turma grande também de Basset Hound, que é aquele que tem a orelha bem compridona, assim, arrasta no chão, né? A gente tem Shih Tzu também, bastante. Geralmente são mais esses. E Patrícia, isso dessa relação, né, com os pacientes, tem idade, por exemplo, para os cachorros, eles mais velhinhos ou não? Ele pode atender sempre, assim, ele pode sempre estar ingressando nesse mundo, por exemplo, de cão-terapeuta? Ah, tem idade. Então ele só pode começar a trabalhar, né, se candidatar a ser um cão-terapeuta a partir dos 2 anos de idade. Por quê? Porque é a partir dos 2 anos que esse indivíduo atinge a maturidade social. Então ele realmente vira adulto, assim, né? Socialmente falando, a gente tem uma estabilização de alguns comportamentos, né? Geralmente uma idade que a gente considera boa para estar encerrando a carreira, para estar se aposentando, né? É entre 8 e 10 anos. Mas a gente vai observar bastante esse indivíduo também. Porque tem indivíduos que, às vezes, têm algumas questões de saúde envolvidas e precisam ser aposentados antes. Para o bem-estar deles, claro, sempre, mas também para não transmitir nada, né, para os assistidos, para as pessoas que a gente está indo visitar. Você já ouviu falar em cão-terapeuta? As ginastas americanas tiveram a ajuda de um deles, um Golden, que auxiliou na seletiva para os Jogos de Paris. E a gente está conversando com uma das fundadoras do Instituto Cão-Terapeuta, Patrícia Poça, sobre como os animais podem ser uma companhia fundamental para passar por frustrações no esporte ou em tratamentos médicos. Patrícia, no começo do ano teve um vídeo que viralizou de uma influenciadora americana que ela estava num momento de uma convulsão. Foi gravada essa cena, né? Porque aí o cão que estava ali perto dela presenciou tudo isso e ajudou buscando um remédio. Ele chega a subir na geladeira para pegar o remédio, começou a latir e também ficou pertinho ali dela, porque ela estava deitada no sofá. E aí ele ficou pertinho dela para caso ela caísse, a queda seria amortecida por ele. Nesses casos, são animais treinados para doenças específicas? Sim, esse tipo de situação, né, que o cão vai lá, chama alguém, ou pega o medicamento, ou entra na frente da pessoa para que ela não se fira, né, não acabe se agredindo quando tem uma convulsão, quando tem uma crise. Sim, esses cães são treinados. E esses cães não são designados para o tipo de
de serviço que esse cão das Olimpíadas está fazendo. Esse cão é específico para esse tutor. Esse cão é um cão dessa pessoa e que não necessariamente vai conseguir fazer outros tipos de assistência. Quero agradecer muito a entrevista com a Patrícia Poça, uma das fundadoras do Instituto Cão Terapeuta. Patrícia, muito obrigada, parabéns pelo trabalho que vocês fazem e até uma próxima. Obrigada, Patrícia. Obrigada, tchau, tchau. Eu que agradeço pela oportunidade, obrigada e cuidem bem dos seus cães, gente. Camila, hora de ir embora com o espírito olímpico em chamas aqui. Ai, nem me fale, Bruna, com grandes apoios, né? Com o petzinho ali do lado. Com certeza. E quem quiser te acompanhar durante a Olimpíada, nas redes sociais, como é que faz? É só me procurar no Camila _, aquele risquinho embaixo, Hirsch, H-I-R-S-C-H. E olha, Bruna, a gente não falou, mas eu me divirto com aqueles vídeos de cachorros vibrando com jogos. Tem uns que vibram até quando é gol na televisão, então eu espero que tenham bastante cachorros aí nas casas de todo mundo, curtindo e torcendo nessas Olimpíadas. Um beijo enorme para você e para todos os ouvintes. E você, ouvinte, pode mandar sugestões pra gente no informa@band.com.br e ouvir as outras edições no site bandnewsfm.com.br. Tem a playlist no YouTube e o nosso perfil Band News Informa no Spotify. Se cuidem e até a próxima! Você ouviu Band News Informa.